No jantar, a ex do meu marido olhou para ele e disse: "Eu posso te dar um bebê se você quiser, porque sua esposa não é capaz." Ele se virou para mim esperando silêncio. Em vez disso, eu sorri e sussurrei: "Siga seu coração." Na manhã seguinte, liguei para minha advogada. Mas o que aconteceu depois disso, ninguém viu chegar. As palavras saíram da boca de Brooklyn tão casualmente, como se estivesse se oferecendo para nos emprestar o carro em vez de propor a destruição do meu casamento. "Eu posso te dar um bebê se você quiser, porque sua esposa não é capaz." Ela disse isso enquanto olhava para Miles com uma simpatia teatral, sua mão atravessando minha mesa de jantar para tocar o braço dele. Eu havia cozinhado por 3 horas. Eu havia posto nossa porcelana de casamento. Eu havia aberto o vinho caro e dito a mim mesma que estava agindo com maturidade ao receber a ex-namorada do meu marido, provando que éramos seguros o suficiente para acolher o passado dele sem ameaças. Antes de continuarmos, quero agradecer por estarem aqui para testemunhar histórias de força e autopreservação. Se você acredita que as mulheres merecem dignidade e respeito em seus próprios lares, por favor, considere se inscrever. É grátis e nos ajuda a alcançar outras pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como isso se desenrola. Eu estava errada. Não se tratava de segurança. Era uma emboscada, cuidadosamente planejada e perfeitamente executada, e eu havia fornecido o local. Miles não me defendeu. Esse foi o detalhe que mudou tudo. Ele não a repreendeu imediatamente nem disse o quão inadequada ela estava sendo. Em vez disso, ele se virou para me encarar com uma expressão que eu não conseguia ler, algo entre curiosidade e expectativa, esperando para ver como eu responderia à humilhação na minha própria casa. Naquele momento congelado, todas as desculpas que eu havia inventado para o comportamento dele nos últimos 6 meses desmoronaram. As noites tardias no trabalho, os telefonemas secretos, a maneira como ele se animava e se envolvia sempre que o nome de Brooklyn surgia na conversa. Isso não era amizade inocente. Era uma traição que vinha se construindo há meses, e eu tinha sido muito ingênua ou muito medrosa para reconhecê-la até que Brooklyn me forçou a enxergar. Eu sorri para o meu marido e disse 3 palavras que poriam fim ao nosso casamento: "Siga seu coração." Ele achou que eu estava dando permissão. O que eu estava realmente dando a ele era corda suficiente para se enforcar e um lugar na primeira fila para me ver tirar tudo o que ele achava que era dele. Mas para entender como cheguei àquela mesa de jantar, recebendo minha própria humilhação com vinho e boa porcelana, preciso voltar 6 meses. Voltar para quando eu ainda acreditava que Miles e eu havíamos construído algo que poderia sobreviver a qualquer coisa. Voltar para quando eu ainda era ingênua o suficiente para pensar que 14 anos de casamento significavam mais do que apenas história e contas bancárias conjuntas. Nossa vida parecia perfeita em todos os ângulos que importavam para outras pessoas. Éramos donos de uma casa vitoriana em Portland que reformamos nós mesmos, passando fins de semana removendo papel de parede e discutindo de bom humor sobre cores de tinta. Miles trabalhava em finanças corporativas, subindo firmemente em direção a sócio. Eu gerenciava o relacionamento com clientes para uma empresa de marketing, um trabalho que pagava bem e me dava satisfação genuína. Tínhamos rotinas que funcionavam perfeitamente. Ele ia à academia antes do trabalho. Eu fazia longas caminhadas nas manhãs de domingo. Nós nos revezávamos na cozinha para o jantar e assistíamos a documentários juntos à noite. Amigos nos diziam regularmente o quão sólidos parecíamos, o quão raro era encontrar um casal que havia superado os anos difíceis e saído mais forte do outro lado.
O que esses amigos não viam era o quanto dessa solidez era, na verdade, apenas silêncio. Quantas conversas tínhamos parado de ter, porque era mais fácil discutir logística do que sentimentos. Como nossa intimidade física havia se tornado programada e obrigatória em vez de espontânea e desejada. Como havíamos aprendido a existir no mesmo espaço, sem realmente nos conectar. Duas pessoas desempenhando o papel de casal casado, sem examinar se o casamento em si ainda tinha alguma substância por trás da performance. As rachaduras começaram 3 anos após o nosso casamento, quando fui diagnosticada com endometriose grave. Lembro-me de estar sentada no consultório médico, segurando a mão de Miles, enquanto ela explicava nossas opções limitadas com simpatia clínica. Os tratamentos eram agressivos e não ofereciam garantias. Miles apertou meus dedos e disse que descobriríamos juntos, que filhos não eram o único caminho para uma vida significativa. Eu acreditei nele porque precisava desesperadamente acreditar. Tentamos tratamentos de fertilidade por 18 meses brutais, procedimentos que me deixaram hormonal e exausta, que transformaram meu corpo em um experimento científico que continuava falhando. Após a 4ª tentativa mal-sucedida, sentamos no estacionamento da clínica e concordamos em parar de tentar. Miles disse que preferia ter-me saudável e presente do que continuar perseguindo algo que talvez nunca acontecesse. Ele disse isso com tanta convicção que me senti grata em vez de culpada, aliviada em vez de inadequada. Voltamos para casa naquele dia, abrimos uma garrafa de vinho e conversamos sobre todas as coisas que poderíamos fazer sem filhos. Viajar, avançar na carreira, liberdade para tomar decisões espontâneas sem considerar horários escolares ou creche. Por um tempo, funcionou. Redirecionamos nossa energia para reformar nossa casa, para viagens de fim de semana para Seattle e Vancouver, para receber jantares onde servíamos refeições elaboradas e contávamos histórias que faziam as pessoas rir. Tornamo-nos o casal que provava que você não precisava de filhos para ter um casamento satisfatório. Mas por baixo da adaptação superficial, algo fundamental havia mudado. A perda que havíamos experimentado juntos de alguma forma nos afastou em vez de nos aproximar. Miles ficou mais quieto, mais distante, passando mais horas no trabalho e menos tempo engajado em conversas que iam além do planejamento superficial. Eu me joguei na minha carreira e nas minhas amizades, preenchendo os espaços onde a intimidade costumava existir com atividade e realização. Eu disse a mim mesma que isso era normal. Era assim que parecia um casamento de longo prazo depois que a paixão inicial se desvanecia em algo mais maduro e estável. Nós ainda nos importávamos um com o outro. Ainda funcionávamos como parceiros eficazes. O amor havia simplesmente se transformado em algo mais quieto e menos intenso. Convenci-me de que a estabilidade não era apenas suficiente, mas realmente preferível à intensidade exaustiva dos anos iniciais do relacionamento. Então Brooklyn Vale voltou para a vida de Miles e estilhaçou todas as mentiras confortáveis que eu vinha contando a mim mesma. Ele a mencionou casualmente em uma noite de março, 6 meses antes do jantar, que terminaria tudo. Ele disse que havia encontrado uma velha amiga em uma vernissage, alguém com quem ele namorou na faculdade antes de nos conhecermos. Brooklyn havia se mudado de volta para Portland depois de anos trabalhando no exterior e estava prestando consultoria para várias empresas pela cidade. Eles tomaram um café para colocar o papo em dia. Ele disse isso de forma tão casual, com tanta aparente inocência, que mal registrei preocupação. Perguntei se a conhecia da faculdade, e Miles disse que provavelmente não,
que eles haviam terminado antes de eu e ele nos conhecermos, através de amigos em comum, no último ano. Ele a descreveu como apaixonada, mas instável, alguém que tomava decisões dramáticas e esperava que todos os outros acomodassem o caos dela. Eu deveria ter prestado mais atenção em quantos detalhes ele se ofereceu para contar, sem ser perguntado. Nas semanas seguintes, o nome de Brooklyn começou a aparecer em nossas conversas com frequência crescente. Ela havia recomendado um novo restaurante no centro que deveríamos experimentar. Ela estava prestando consultoria em um projeto na empresa de Miles e tinha perspectivas interessantes sobre a dinâmica do local de trabalho. Ela se lembrava de histórias engraçadas da época da faculdade que o faziam rir de maneiras que eu não ouvia há anos. Cada menção individual parecia insignificante, mas coletivamente elas formavam um padrão que eu estava trabalhando arduamente para não ver. Miles começou a checar o telefone com mais frequência durante o jantar, sorrindo para mensagens que não compartilhava. Ele começou a sugerir que pulássemos nossa rotina habitual de fim de semana para que ele pudesse colocar o trabalho em dia, embora eu notasse que seu laptop raramente parecia aberto quando eu o verificava. Ele comprou roupas novas, começou a ir à academia com mais frequência. Prestou mais atenção à sua aparência de maneiras que não se importava há anos. Ele ficava animado ao falar sobre seus dias, mas a animação sumia quando ele estava de fato em casa comigo, como se estivesse guardando sua energia e envolvimento para outra pessoa. Eu notei tudo isso. Eu notei e dei desculpas, porque reconhecer o que eu estava vendo exigiria fazer perguntas que eu estava apavorada de ouvir as respostas. Eu disse a mim mesma que ele estava apenas passando por algum tipo de renovação pessoal, que era saudável para ele ter amizades fora do nosso casamento. Eu reprimi o desconforto porque havia passado tantos anos construindo a narrativa do nosso relacionamento sólido e maduro que admitir que algo estava errado parecia admitir o fracasso. Então, Miles sugeriu que recebêssemos Brooklyn para jantar, e eu fiquei sem desculpas para evitar encarar a realidade. Ele apresentou isso como um sinal de confiança e maturidade, prova de que éramos seguros o suficiente em nosso relacionamento para acolher o passado dele sem nos sentirmos ameaçados. Ele disse que Brooklyn havia mencionado querer me conhecer, que ela se sentia estranha em se reconectar com ele sem conhecer a esposa. Parecia razoável. Parecia algo que um casal saudável e bem ajustado faria sem hesitar. Então eu concordei, mesmo sentindo algo profundo no meu estômago se contorcer em um aviso que eu me recusei a reconhecer. Passei 2 dias me preparando para aquele jantar. Selecionei vinho de um vinhedo que havíamos visitado em nosso aniversário. Cozinhei pratos que havia aperfeiçoado ao longo de anos, recebendo convidados, receitas que eu sabia que impressionariam qualquer um com papilas gustativas funcionando. Eu pus a mesa com nossa porcelana de casamento, o conjunto caro que minha mãe havia nos dado e que só usávamos para ocasiões verdadeiramente especiais. Eu disse a mim mesma que estava sendo acolhedora e gentil, que este jantar era minha oportunidade de estabelecer meu lugar na vida de Miles, de mostrar a Brooklyn que eu era a mulher que havia construído uma parceria real e duradoura com ele, enquanto ela estava perseguindo fantasias românticas em países estrangeiros. Escolhi minha roupa cuidadosamente naquela noite de setembro, querendo projetar confiança e calma, querendo parecer completamente indiferente à presença da ex-namorada do meu marido em nossa casa. Enquanto eu arranjava flores frescas em um vaso e checava o assado pela última vez, eu realmente acreditei que estava demonstrando maturidade e força emocional. Pensei que estava superando ciúmes e insegurança mesquinhos. Eu não tinha ideia de que estava preparando o palco para minha própria humilhação pública, arrumando as flores e acendendo as velas para uma performance onde eu faria o papel de tola.
Brooklyn chegou exatamente na hora. Eu ouvi a voz dela antes de a ver, calorosa e familiar com Miles, de uma forma que me disse que eles estavam conversando regularmente o suficiente para desenvolver novos ritmos de conversa, novas referências internas das quais eu não fazia parte. Miles abriu a porta e ela entrou, vestindo um vestido de seda que parecia pintado em seu corpo, carregando vinho caro e uma confiança que parecia se expandir e preencher toda a nossa casa no momento em que ela cruzou o limiar. Miles a abraçou e o abraço durou vários segundos demais, a mão dele pousando na parte inferior das costas dela, com uma intimidade casual que apertou minha garganta, mesmo eu dizendo a mim mesma que estava exagerando. Ela se virou para mim com um sorriso que parecia ensaiado em vez de genuíno. Você deve ser a Lila. Eu ouvi muito sobre você. Eu apertei a mão dela, notei que o aperto era firme e o contato visual um pouco intenso demais, e a recebi em minha casa com um calor que eu absolutamente não sentia. E então o show começou, a longa e lenta marcha em direção ao momento em que Brooklyn pararia de fingir e Miles revelaria exatamente quem ele havia se tornado quando eu não estava prestando atenção suficiente. O primeiro prato foi exatamente como eu temia que seria. Brooklyn dominou todas as conversas, o riso dela muito alto, os toques no braço de Miles muito frequentes, as referências ao passado compartilhado deles muito íntimas. Eu sorri, acenei e reabasteci taças de vinho, enquanto observava meu marido se transformar em alguém que eu mal reconhecia. Ele estava animado de maneiras que eu não via há anos. Terminando as frases dela, rindo de piadas internas das quais eu não fazia parte, todo o corpo dele virado para ela, como se eu tivesse deixado de existir na minha própria mesa de jantar. Quando eu limpei os pratos de salada e trouxe o prato principal, eu já tinha começado a entender que este jantar não era o que Miles havia apresentado. Esta não era uma reunião casual entre velhos amigos. Isso era algo completamente diferente, algo que vinha se construindo enquanto eu permanecia cegamente ignorante a todos os sinais de alerta. Nós tínhamos acabado de terminar o prato principal quando Brooklyn pousou o garfo com precisão deliberada. O gesto pareceu coreografado, como se ela estivesse esperando exatamente o momento certo para entregar o que quer que tivesse vindo dizer. A temperatura na sala mudou. Eu senti isso antes mesmo que ela abrisse a boca, a maneira como o ar muda antes de uma tempestade. Ela olhou para Miles com simpatia teatral, a cabeça ligeiramente inclinada para o lado em um gesto que provavelmente pretendia parecer compassivo, mas que parecia calculado e cruel. Ela disse que vinha pensando em algo que Miles havia mencionado a ela em particular, algo sobre o desejo dele por filhos. Minhas mãos congelaram na taça de vinho. O mundo pareceu se estreitar para apenas aquela frase, aquelas palavras específicas que me disseram que meu marido vinha discutindo nossa dor mais íntima com sua ex-namorada, compartilhando sentimentos que ele havia parado de compartilhar comigo anos atrás. Nós não falávamos sobre filhos de forma significativa desde que paramos os tratamentos. Após a última tentativa fracassada, sentamos naquele estacionamento da clínica e concordamos em seguir em frente, em aceitar nossa realidade e construir um tipo diferente de vida juntos. Miles havia dito que estava em paz com isso, que preferia ter-me saudável do que continuar perseguindo algo que talvez nunca acontecesse. Eu acreditei nele. Eu confiei que estávamos sofrendo juntos e depois curando juntos, que nossa decisão de parar de tentar era mútua e final. Mas, aparentemente, Miles vinha tendo conversas muito diferentes com Brooklyn. Conversas sobre desejos que ele supostamente não tinha mais. Conversas sobre um futuro que aparentemente não me incluía,
exceto como um obstáculo a ser contornado. A voz de Brooklyn caiu para um registro íntimo que me excluiu, mesmo enquanto ela falava diretamente sobre mim. A mudança foi sutil, mas inconfundível, como se ela estivesse compartilhando um segredo com Miles, que por acaso dizia respeito à esposa dele. Ela disse a ele que vinha pensando sobre a situação dele, sobre o que ele estava perdendo, sobre o que ela poderia ser capaz de oferecer, que eu não podia. Então ela disse as palavras que encerrariam meu casamento. Ela disse a Miles que poderia lhe dar um bebê se ele quisesse, porque eu não era capaz disso. Ela disse isso com casualidade praticada, como se estivesse se oferecendo para emprestar um livro ou recomendar um restaurante, em vez de propor a destruição de tudo o que eu havia construído em 14 anos. A mão dela alcançou a mesa para tocar o braço dele, um gesto de conforto e intimidade que revirou meu estômago. O silêncio que se seguiu pareceu um afogamento em água gelada. Todo o som na sala desapareceu, exceto pela minha pulsação, martelando nos meus ouvidos. O tempo pareceu se esticar e distorcer, segundos se tornando horas, enquanto eu esperava que Miles reagisse. Eu esperei que ele a repreendesse imediatamente, que lhe dissesse o quão inadequada e cruel ela estava sendo, que me defendesse contra essa proposição grotesca entregue em nossa mesa de jantar. Ele não o fez. Em vez disso, Miles se virou para me olhar com uma expressão que eu não conseguia ler, algo entre curiosidade e expectativa. Ele estava esperando para ver como eu responderia à humilhação pública na minha própria casa. Esperando para avaliar se eu faria uma cena ou engoliria esta última indignidade da mesma forma que eu aparentemente vinha engolindo as menores por meses sem perceber. Naquele momento congelado, todas as desculpas que eu havia inventado para o comportamento dele nos últimos 6 meses desmoronaram. As noites tardias no trabalho que eu havia aceitado sem questionar. Os telefonemas secretos que ele havia atendido em outros cômodos. A maneira como ele checava as mensagens constantemente e sorria para a tela de maneiras que não sorria para mim há anos. As roupas novas e a maior atenção à sua aparência. A animação que aparecia quando o nome de Brooklyn surgia na conversa e desaparecia no momento em que estávamos sozinhos. Isso não era amizade inocente, não era nostalgia inofensiva entre antigas chamas que seguiram em frente com suas vidas. Isso era traição que vinha se construindo sistematicamente há meses, e eu tinha sido muito ingênua, ou muito medrosa, ou muito investida em manter a ilusão do nosso casamento perfeito para reconhecer o que estava acontecendo bem na minha frente. Brooklyn ainda estava tocando o braço de Miles, os dedos dela repousando em seu pulso, como se ela tivesse todo o direito àquela intimidade casual. Ela estava me observando com satisfação mal disfarçada, esperando a explosão emocional que ela claramente havia orquestrado. Ela queria lágrimas. Ela queria raiva. Ela queria que eu fornecesse uma confirmação dramática de que eu era a esposa inadequada que ela me havia pintado, a mulher que não podia dar a Miles o que ele merecia e agora estava no caminho da felicidade dele. Todas as respostas possíveis passaram pela minha mente em rápida sucessão. Eu poderia jogar meu vinho no rosto presunçoso dela e ver o cabernet caro manchar aquele vestido de seda. Eu poderia exigir que ela saísse da minha casa imediatamente e nunca mais contatasse meu marido. Eu poderia gritar com Miles por sua cumplicidade nessa humilhação calculada, por discutir nossa dor privada com a mulher que agora a estava usando como arma contra mim. Mas algo mais assumiu o controle naquele momento, algo mais frio e calculista do que a emoção bruta. Olhei para o sorriso satisfeito de Brooklyn, para a maneira como ela ainda estava tocando o braço do meu marido,
para o rosto incerto de Miles enquanto ele esperava minha reação. E eu entendi com perfeita clareza que perder o controle agora lhes daria exatamente o que eles queriam. Isso confirmaria a narrativa de Brooklyn de que eu era o problema, a esposa emocional e inadequada que não conseguia lidar com a realidade. Isso daria a Miles justificativa para o que quer que ele estivesse planejando fazer a seguir. Permissão para reescrever toda a história do nosso casamento comigo como a vilã que o afastou. Então, em vez de lhes dar a cena que esperavam, fiz uma escolha que definiria tudo o que se seguiu. Eu sorri. Não um sorriso caloroso ou perdoador, mas o tipo de sorriso que vem de um lugar além da raiva, de algum lugar frio e estratégico que eu não sabia que existia dentro de mim até aquele exato momento. Olhei diretamente para o meu marido, mantendo o olhar dele com perfeita compostura, e entreguei minha resposta com uma calma que parecia quase desumana. Eu disse a Miles para seguir o coração dele. Minha voz estava firme e quieta, cada palavra cuidadosamente escolhida e deliberadamente falada. A frase pairou no ar entre nós, e eu observei a expressão de Brooklyn mudar de satisfação para confusão. Ela esperava lágrimas ou raiva ou algum tipo de colapso emocional. Em vez disso, eu não dei a ela nada com que trabalhar, nenhum drama para se alimentar, nenhuma confirmação de que sua crueldade havia atingido o alvo da maneira que ela pretendia. Miles pareceu quase aliviado, e essa reação me disse tudo o que eu precisava saber sobre o quão longe ele já estava. Ele interpretou minha compostura como consentimento em vez de estratégia, minha calma como aceitação em vez de declaração de guerra. Ele pensou que eu estava dando permissão para ele buscar qualquer fantasia que ele e Brooklyn tivessem construído juntos durante aqueles encontros secretos para tomar café e conversas privadas, mas ambos estavam errados sobre o que aquelas 3 palavras realmente significavam. Eu não estava dando permissão a Miles. Eu estava dando a ele corda suficiente para se enforcar. Eu estava documentando a escolha dele em tempo real, criando uma testemunha para o fracasso dele em me defender, colocando em movimento um plano que nenhum dos dois veria chegar até que fosse tarde demais para parar. Eles pensaram que estavam ganhando. Eles não tinham ideia de que eu acabara de declarar guerra e que quando percebessem o que estava acontecendo, eu já teria tirado tudo o que importava. Brooklyn finalmente tirou a mão do braço de Miles, parecendo incerta pela primeira vez naquela noite. Ela tentou recapturar sua confiança anterior, sugerindo que fôssemos para a sala de estar, para a sobremesa e café, como se todos fôssemos apenas continuar a noite como se nada significativo tivesse acontecido. Miles começou a se levantar, ainda me observando com aquela mistura de alívio e confusão. Eu me desculpei da mesa com perfeita graça, citando uma dor de cabeça que era apenas parcialmente fabricada. Minha cabeça estava latejando, mas não de dor, e sim de raiva e clareza e o início de um plano que estava se formando com precisão cristalina em minha mente. Eu disse a eles para, por favor, aproveitarem a sobremesa sem mim, que eu só precisava me deitar por alguns minutos em silêncio. Miles começou a protestar, talvez reconhecendo que deveria pelo menos fingir estar preocupado com minha súbita partida. Mas Brooklyn tocou o braço dele novamente, a voz dela baixa e suave, dizendo a ele para me deixar descansar, que eu provavelmente só precisava de espaço para processar. A presunção no tom dela, a maneira como ela já estava tomando decisões sobre o que eu precisava na minha própria casa, fez minha mandíbula cerrar tão forte que pensei que meus dentes poderiam rachar. Eu subi as escadas com passos medidos, não me permitindo apressar, embora todo o instinto gritasse para correr. Eu ouvi as vozes deles recomeçarem abaixo, mais baixas agora, conspiratórias. Eles provavelmente estavam discutindo minha reação,
analisando se eu realmente havia aceitado a proposição de Brooklyn ou se aquilo era apenas a calmaria antes de alguma tempestade tardia. Eles descobririam em breve exatamente que tipo de tempestade estava chegando. Fechei a porta do quarto atrás de mim e a tranquei com as mãos que finalmente haviam começado a tremer. A compostura que eu havia mantido no andar de baixo estava rachando agora que eu estava sozinha. A adrenalina inundando meu sistema em ondas que tornavam minhas pernas instáveis. Sentei-me na beira da nossa cama no escuro, ouvindo o som abafado das vozes subindo da sala de jantar. Miles e Brooklyn ainda estavam conversando. A conversa deles pontuada pelo riso dela, o som irritando meus nervos como unhas em vidro. Peguei meu telefone e encarei a tela por um longo momento, meu polegar pairando sobre os contatos. O que eu estava prestes a fazer mudaria tudo. Não haveria como voltar atrás dessa decisão. Nenhuma possibilidade de reconciliação ou de resolver as coisas. Mas então eu pensei na maneira como Miles havia olhado para mim quando Brooklyn fez sua proposição grotesca, aquela expressão de curiosidade em vez de indignação. E meu polegar se moveu com súbita certeza. Patricia Holland atendeu no terceiro toque, apesar da hora tardia. A voz dela estava alerta e profissional, o tom de alguém acostumado a chamadas que chegavam quando vidas estavam desmoronando. Expliquei a situação com detalhes clínicos, mantendo minha voz baixa e firme, mesmo enquanto as lágrimas escorriam silenciosamente pelo meu rosto. Falei sobre o jantar, sobre a crueldade calculada de Brooklyn, sobre o fracasso de Miles em me defender. Descrevi as mensagens de texto que eu havia visto nos últimos meses, aquelas que eu havia descartado como inocentes, mas que agora entendia serem blocos de construção de uma traição. Patricia ouviu sem interrupção, e quando terminei, houve uma pausa que pareceu pesada com a avaliação. Então ela perguntou se eu entendia o que eu estava realmente solicitando, que aquilo não era apenas a preparação para o divórcio, mas uma estratégia legal abrangente, projetada para proteger meus interesses enquanto expunha as vulnerabilidades dele. Ela usou a frase terra arrasada, e algo sobre ouvi-la ser dita de forma tão clara fez a realidade do que eu estava fazendo se cristalizar em minha mente. Olhei para meu reflexo na janela escura em frente à cama. A mulher me encarando parecia desconhecida, o rosto composto, mas os olhos duros, com uma determinação que eu nunca tinha visto antes. Pensei em todos os anos que passei acomodando Miles, me diminuindo para caber na visão dele de parceria, engolindo decepções e redirecionando meus próprios desejos para manter a ilusão do nosso casamento perfeito. Essa mulher se foi, queimada pela humilhação que eu acabara de suportar na minha própria mesa de jantar. Eu disse a Patricia sim, era exatamente isso que eu queria. Marcamos uma reunião de emergência para amanhã de segunda-feira, e ela me instruiu a agir com total normalidade durante o fim de semana, para não dar a Miles nenhuma indicação de que algo havia mudado. Ela me disse para documentar tudo, para fotografar qualquer evidência que eu pudesse acessar, para começar a garantir ativos que eram legalmente meus. A voz dela era calma e metódica, guiando-me por passos que pareciam surreais, mesmo enquanto eu me comprometia a tomá-los. Depois que desligamos, sentei-me no escuro por mais alguns minutos, deixando minha respiração desacelerar e minhas mãos se firmarem. Então comecei o trabalho que Patricia havia delineado. Abri velhas conversas de mensagens de texto entre Miles e Brooklyn, tirando capturas de tela de conversas que eu havia descartado como inofensivas. Trocas sobre encontros para tomar café, que agora eu reconhecia como ocultação deliberada. Referências a piadas internas e memórias compartilhadas que me excluíam. Reclamações sobre nosso casamento que Miles aparentemente vinha compartilhando com ela por meses, enquanto me dizia que estava tudo bem.
cada captura de tela parecia a documentação da minha própria cegueira. Evidência de como eu havia sido completamente enganada enquanto escolhia ver apenas o que eu queria ver. Fotografei a caixa de joias, onde guardava recibos de grandes compras, prova das minhas contribuições financeiras para nossa vida juntos. Abri nossas contas bancárias conjuntas e tirei capturas de tela de saldos e históricos de transações, criando um registro que estabeleceria minha reivindicação sobre os ativos que supostamente construímos juntos. No andar de baixo, ouvi a porta da frente abrir e a voz de Brooklyn se despedindo, seguida pelo som de Miles a acompanhando para fora. Movi-me rapidamente para a janela e os observei na entrada da garagem, os corpos iluminados pela luz da varanda que eu havia acendido horas atrás, quando ainda acreditava que este jantar era sobre maturidade em vez de emboscada. Miles estava com a mão na parte inferior das costas de Brooklyn novamente, aquele gesto de intimidade casual que teria me destruído no início da noite. Agora, parecia apenas evidência, mais uma peça de documentação para o caso que Patrícia construiria. Brooklyn se virou para encarar Miles antes de entrar no carro dela, e eu a observei tocar o peito dele, a mão dela demorando ali enquanto conversavam. A linguagem corporal era inconfundível, a familiaridade de duas pessoas que vinham passando muito mais tempo juntas do que Miles jamais havia admitido. Memorizei cada detalhe, a maneira como ele se inclinava para ela, o sorriso no rosto dele que não se parecia em nada com as expressões cuidadosas que ele usava ao meu redor ultimamente, a relutância com que eles finalmente se separaram. Quando Miles voltou para dentro, eu estava no andar de baixo carregando a lava-louças como se nada significativo tivesse acontecido. Eu o ouvi parar na porta, provavelmente tentando ler meu humor, tentando entender por que eu não estava chorando, ou confrontando-o, ou fornecendo qualquer uma das reações dramáticas para as quais ele provavelmente vinha se preparando. Mantive as costas voltadas para ele, enxaguando pratos com mãos firmes, desempenhando o papel de esposa complacente mais uma vez. Ele perguntou se eu estava bem, a voz dele hesitante e confusa. Eu me virei e sorri para ele, o mesmo tipo de sorriso calmo que eu havia lhe dado na mesa de jantar. Eu disse a ele que estava bem, apenas cansada de toda a recepção e culinária. Sugeri que assistíssemos a um filme juntos, algo leve e despretensioso para relaxar antes de dormir. O alívio que inundou o rosto dele foi quase insultante, confirmando que ele esperava raiva ou lágrimas. Alguma confirmação dramática de que a crueldade de Brooklyn havia atingido o alvo conforme o pretendido. Em vez disso, minha compostura o havia desequilibrado, o deixou incerto sobre o que realmente havia acontecido naquela mesa. Bom, eu o queria incerto e confuso. A incerteza o tornaria descuidado, o impediria de reconhecer a armadilha que já estava se fechando ao redor dele. Assistimos a metade de alguma comédia à qual nenhum de nós estava realmente prestando atenção. Miles, checando o telefone periodicamente e sorrindo para mensagens que eu sabia serem de Brooklyn. Sentei-me ao lado dele no sofá, onde passamos incontáveis noites ao longo de 14 anos, e não senti absolutamente nada, exceto uma determinação fria. Quando ele estendeu a mão para segurar a minha durante um momento de silêncio no filme, eu permiti, meus dedos entrelaçando-se com os dele, enquanto minha mente catalogava ativos e calculava cronogramas. Na manhã de sábado, acordei antes do amanhecer e fiquei deitada no escuro, planejando meu dia com precisão militar. Patrícia me disse para agir normalmente e eu daria a Miles a performance de uma vida. Quando finalmente me levantei, desci as escadas e comecei a preparar o café da manhã favorito dele, cantarolando baixinho enquanto cozinhava a omelete exatamente do jeito que ele preferia.
A domesticidade da cena parecia teatro. Eu desempenhando o papel de esposa dedicada enquanto tramava o desmantelamento sistemático de tudo o que havíamos construído juntos. Miles saiu do quarto parecendo surpreso e satisfeito por me encontrar alegre e afetuosa. Perguntei sobre os planos dele para o dia, como se a noite anterior tivesse sido perfeitamente comum. Como se a ex-namorada dele não tivesse se oferecido para gerar o filho dele na nossa mesa de jantar. Ele assentiu distraidamente e disse algo sobre ter um dia agitado também. Eu me aproximei e o beijei de despedida, um breve toque de lábios que parecia fechar um livro que eu nunca mais abriria. Ele sorriu para mim, completamente inconsciente de que nunca mais me veria olhar para ele com algo que se assemelhasse a afeto novamente. No momento em que o carro dele saiu da garagem, peguei minha bolsa e chaves. O banco foi minha primeira parada. Abri uma nova conta apenas em meu nome e transferi exatamente metade das nossas economias conjuntas, uma quantia que eu poderia reivindicar legalmente sem acionar alertas imediatos de fraude. O representante fez perguntas rotineiras sobre a transferência e eu expliquei calmamente que estava consolidando contas para fins de planejamento tributário. Minha voz estava firme, meu sorriso ensaiado. Todo o meu comportamento era o de alguém tomando uma decisão financeira mundana, em vez de se preparando para a guerra. Em seguida, dirigi pela cidade até um depósito que eu havia pesquisado online naquela manhã. Aluguei uma unidade pagando em dinheiro por 3 meses adiantado, usando uma instalação longe o suficiente do nosso bairro para que Miles nunca a descobrisse acidentalmente. O gerente me entregou as chaves e um cadeado, e eu dirigi de volta para casa com um propósito se endurecendo no meu peito. Pelas próximas horas, enquanto Miles estava na academia e depois encontrando amigos para almoçar, eu metodicamente removi itens da nossa casa que eram legalmente e emocionalmente meus. Heranças de família que minha avó me havia deixado em seu testamento. Obras de arte que eu havia comprado antes do nosso casamento com meu próprio dinheiro. Joias anteriores a Miles. Álbuns de fotos da minha infância e anos de faculdade que documentavam uma vida da qual ele nunca fez parte. Cada item desapareceu em caixas que eu carreguei no meu carro e transportei para o depósito. Não senti culpa enquanto esvaziava gavetas e armários de coisas que pertenciam apenas a mim. Apenas uma satisfação fria por estar protegendo o que era meu antes que Miles pudesse reivindicar qualquer coisa nos processos de divórcio. Quando ele voltou para casa naquela tarde, eu havia feito 3 viagens ao depósito e nossa casa parecia exatamente a mesma para uma observação casual. Mas eu sabia o que estava faltando, o que eu havia garantido fora do alcance dele, e o conhecimento parecia poder se acumulando a meu favor. O domingo passou de forma semelhante. Mantive uma normalidade perfeita, cozinhando refeições e sugerindo atividades, desempenhando o papel de esposa contente enquanto internamente contava as horas até a manhã de segunda-feira, quando tudo mudaria. Naquela noite, Miles tomou banho antes de dormir, deixando seu iPad na mesinha de cabeceira. Uma notificação de mensagem iluminou a tela e eu vi o nome de Brooklyn antes que pudesse desviar o olhar. Peguei o dispositivo com as mãos que haviam parado de tremer, meus movimentos rápidos e eficientes. A mensagem era explícita de maneiras que reviraram meu estômago. Brooklyn fazia referência a conversas sobre cronogramas e possibilidades, sobre começar do zero com alguém que queria o mesmo futuro. Ela mencionou uma consulta médica que já havia agendado para discutir opções de fertilidade, perguntando se Miles queria ir com ela à consulta. Fotografei a mensagem com meu telefone, meus dedos se movendo automaticamente através de passos que estavam se tornando rotina,
adicionando evidências a uma coleção que se tornava mais condenatória a cada peça. Ouvi o chuveiro ser desligado e coloquei o iPad de volta exatamente onde Miles o havia deixado. Depois voltei para minha posição na cama com meu livro aberto na mesma página que eu estava fingindo ler. Miles saiu do banheiro e beijou minha testa. Disse que me amava com uma voz que parecia sincera, o suficiente para ter me enganado dias atrás. Eu sorri e disse o mesmo, as palavras sendo cascas vazias que não significavam nada além de necessidade estratégica. Ele se deitou ao meu lado na cama e adormeceu rapidamente, sua respiração se equalizando no ritmo que eu ouvia há 14 anos. Fiquei acordada no escuro ao lado dele, olhando para o teto e me perguntando quantas noites ele havia passado ali, planejando sua traição, enquanto eu dormia confiantemente ao lado dele. A manhã de segunda-feira chegou com um sol tão brilhante que parecia zombaria. Acordei antes do alarme, meu corpo já inundado de adrenalina que tornava o sono impossível. Miles ainda estava respirando profundamente ao meu lado, alheio ao fato de que aquela era a última manhã em que ele acordaria naquela cama, naquela casa, naquele casamento. Saí silenciosamente e passei pela minha rotina matinal com precisão mecânica, cada movimento deliberado e controlado. Vesti meu terno azul marinho, aquele feito sob medida especificamente para reuniões de clientes de alto risco, aquele que me fazia parecer polida e inabalável. Apliquei maquiagem com mais cuidado do que o habitual, querendo projetar confiança absoluta para o que estava por vir. Quando olhei para mim mesma no espelho do banheiro, mal reconheci a mulher me encarando. Ela parecia calma e profissional, não traindo nada da raiva e mágoa que fervilhavam sob a superfície. Bom, essa era exatamente a armadura que eu precisava hoje. Miles estava na cozinha quando desci, sentado à mesa com seu café e seu telefone. Ele mal olhou para cima quando entrei, sua atenção absorvida pela mensagem que estava lendo. Provavelmente Brooklyn, pensei. Provavelmente planejando o futuro deles, enquanto estava sentado na casa que eu estava prestes a reivindicar. Eu disse a ele que tinha um compromisso cedo no centro, mantendo minha voz casual e leve. Ele assentiu distraidamente e disse algo sobre ter um dia ocupado também. Eu caminhei até ele e o beijei de despedida. Um breve toque de lábios que parecia fechar um livro que eu nunca mais abriria. Ele sorriu para mim, completamente inconsciente de que nunca mais me veria olhar para ele com algo que se assemelhasse a afeto novamente. A viagem para o escritório de Patrícia pareceu surreal, como se eu estivesse me observando de fora do meu corpo. A cidade estava acordando ao meu redor, pessoas indo para o trabalho e escola, vivendo suas manhãs de segunda-feira normais, enquanto toda a minha existência estava prestes a se transformar. Estacionei na garagem sob o prédio de Patrícia e peguei o elevador para o 12º andar, meus saltos clicando contra o mármore a cada passo. Patrícia estava esperando em sua sala de conferências, com documentos espalhados pela mesa como planos de batalha. Ela havia trabalhado durante o fim de semana, ela me disse, garantindo que cada detalhe fosse perfeito e cada vulnerabilidade na posição de Miles fosse exposta. A petição de divórcio era abrangente e devastadora. Ela delineava o cronograma do caso emocional dele com Brooklyn, documentado através das mensagens de texto e e-mails que eu havia fornecido. Detalhava as contribuições financeiras que eu havia feito para nossa casa, provando que a casa havia sido comprada principalmente com minha herança e melhorada com bônus da minha carreira. Estabelecia minhas contas separadas e ativos independentes, pintando um quadro de autonomia financeira que seria crucial na divisão de ativos. Mas a verdadeira obra-prima era a ordem de restrição que Patrícia havia elaborado. Ela explicou que, embora a crueldade emocional
fosse mais difícil de provar do que a violência física. As circunstâncias daquele jantar criavam um caso convincente de infligir intencionalmente dano emocional. A proposição de Brooklyn havia sido entregue na minha própria casa, na minha própria mesa, explorando minha infertilidade conhecida em um ato calculado de humilhação. O fracasso de Miles em me defender ou interromper a proposição imediatamente demonstrava sua cumplicidade. As mensagens de texto que eu havia enviado para minha irmã imediatamente após o jantar, descrevendo meu sofrimento e choque, forneciam documentação contemporânea do dano infligido. Patrícia também havia incluído evidências da comunicação contínua entre Miles e Brooklyn, as discussões sobre planejamento e cronograma que provavam que aquilo não era um momento espontâneo de mau julgamento, mas parte de uma traição sustentada. A ordem de restrição exigiria que Miles desocupasse nossa casa imediatamente e mantivesse uma distância de pelo menos 150 metros de mim, aguardando uma audiência formal. Isso o impediria de acessar a casa, de me contatar diretamente, de controlar qualquer parte da narrativa sobre o que estava acontecendo. Assinei cada documento com uma mão firme, minha assinatura aparecendo repetidamente em papéis que desmantelariam 14 anos de casamento em questão de horas. Patrícia me observou atentamente, provavelmente avaliando se eu poderia desabar ou mudar de ideia neste momento final. Mas eu não senti nada além de determinação fria e alívio por estar finalmente agindo em vez de aceitar passivamente a traição. Patrícia explicou o cronograma com precisão militar. Os papéis seriam protocolados eletronicamente ao meio-dia, garantindo que estivessem oficialmente registrados antes mesmo que Miles soubesse o que estava acontecendo. Um oficial de justiça os entregaria a Miles em seu escritório às 14h da tarde. O momento foi deliberado. Entregá-los no trabalho significava que ele estaria cercado por colegas, incapaz de reagir com a raiva ou manipulação que ele poderia empregar em particular. Significava que ele não teria oportunidade de correr para casa e me confrontar antes que a ordem de restrição estivesse em vigor. Significava que a primeira coisa que ele experimentaria seria humilhação pública, um pequeno gosto do que ele permitiu que Brooklyn infligisse a mim. Saí do escritório de Patrícia às 10 horas e dirigi até uma cafeteria onde fiquei sentada por horas, incapaz de me concentrar em qualquer coisa, exceto observar o relógio. Ao meio-dia, Patrícia me enviou uma mensagem de texto dizendo que o protocolo estava completo. Às 14h15, ela confirmou que o oficial de justiça estava posicionado. Às 14h30 em ponto, meu telefone começou a tocar. O nome de Miles piscava na tela repetidamente. Eu o observei vibrar contra a mesa, imaginando o rosto dele enquanto ele lia a petição de divórcio e a ordem de restrição. Sua confusão se transformando em choque e depois em pânico ao perceber o que estava acontecendo. Após a 5ª ligação ir para o correio de voz, bloqueei o número dele. Segundos depois, Brooklyn começou a ligar. O primeiro correio de voz dela estava estridente com acusações de manipulação e crueldade, a voz dela subindo a um tom que sugeria pânico genuíno. Bloqueei o número dela também e me sentei na cafeteria sentindo nada além de satisfação por ambos estarem finalmente experimentando as consequências. Patrícia ligou às 15 horas para me dizer que o advogado de Miles já havia entrado em contato, exigindo explicações e ameaçando contramoções. Ela parecia quase divertida ao descrever o choque óbvio do outro advogado com a abrangência do nosso protocolo. Aparentemente, Miles havia contratado alguém rapidamente, provavelmente ligando de seu escritório em desespero.
e o advogado ainda não teve tempo de entender completamente a força da nossa posição. Patrícia me garantiu que lidaria com toda a comunicação e que eu deveria ir para casa, que a casa agora era legal e exclusivamente minha. Dirigi de volta devagar, pegando ruas que eu normalmente evitava, atrasando o momento em que entraria em uma casa que havia se transformado repentina e completamente. Quando finalmente entrei na garagem, sentei-me no carro por vários minutos, apenas olhando para a casa. Ela parecia exatamente a mesma por fora. A fachada vitoriana que eu amava por tantos anos, ainda bonita na luz do final da tarde. Mas tudo estava diferente agora. O chaveiro havia vindo naquela tarde, enquanto eu estava no escritório de Patrícia. Um detalhe que eu havia organizado no fim de semana com planejamento cuidadoso. Cada fechadura havia sido trocada, cada código de segurança atualizado. Eu também havia providenciado a instalação de câmeras em todas as entradas, sistemas discretos que registrariam qualquer tentativa de Miles de acessar a propriedade. Entrei pela porta da frente com minha nova chave e senti a diferença imediatamente. O ar parecia mais leve de alguma forma, o espaço mais aberto, como se a presença de Miles tivesse pesado tudo sem que eu percebesse. Na garagem, encontrei as caixas que havia embalado na noite de domingo depois que Miles adormeceu. As roupas e itens pessoais dele, seu laptop e livros, tudo o que era clara e exclusivamente dele, tudo bem organizado. Nada que fosse meu ou que tivéssemos construído juntos com meu dinheiro. Os móveis ficaram. Os equipamentos de cozinha ficaram. A arte, os livros e os pequenos objetos que tornavam esta casa um lar, tudo isso ficou, porque tudo isso era meu. Passei pelos cômodos tocando superfícies que pareciam diferentes agora, passando os dedos na parte de trás do sofá, onde Miles costumava se sentar com o laptop, parada na cozinha, onde Brooklyn havia entregue sua proposição venenosa apenas dias atrás. As memórias ainda estavam lá, mas já pareciam distantes, como se pertencessem a uma pessoa diferente em uma vida diferente. Eu me servi uma taça de vinho e fiquei na janela observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa, e senti um alívio tão profundo que me deixou tonta. Meu telefone vibrou constantemente durante a noite, mensagens chegando de pessoas de quem eu não ouvia há meses ou anos. A mãe de Miles ligou chorando, deixando um correio de voz sobre como eu estava destruindo o filho dela por causa de um mal-entendido. O melhor amigo dele, Jake, mandou uma mensagem perguntando se poderíamos conversar como adultos, sugerindo que eu estava reagindo exageradamente a uma situação difícil. A irmã dele enviou uma longa mensagem sobre perdão e segundas chances, e não jogar fora 14 anos de casamento em um momento de raiva. Nenhum deles sabia a verdade completa. Nenhum deles havia visto as mensagens de texto entre Miles e Brooklyn ou entendido há quanto tempo essa traição vinha se construindo. Eles só sabiam a versão dos fatos de Miles, seja lá qual for a história que ele estava contando para se posicionar como a vítima confusa da minha repentina e irracional vingança. Eu não respondi a nenhum deles. Em vez disso, encaminhei as mensagens mais persistentes para Patrícia e deixei que ela lidasse com a documentação das tentativas de Miles de controlar a narrativa por procuração. À meia-noite, eu havia recebido mensagens de 17 pessoas diferentes, todas variações sobre o mesmo tema de como eu deveria ser mais compreensiva, mais perdoadora, mais disposta a resolver as coisas, em vez de tomar uma atitude tão dramática. Mas nenhum deles perguntou o que realmente havia acontecido naquele jantar. Nenhum deles questionou por que Miles havia falhado em me defender quando Brooklyn me humilhou sobre minha infertilidade. Nenhum deles parecia considerar que talvez,
apenas talvez, eu tivesse motivos muito bons para as escolhas que estava fazendo. Desliguei meu telefone e subi para o quarto que agora era inteiramente meu. Dormi profundamente naquela primeira noite sozinha na casa, um sono sem sonhos que parecia meu corpo finalmente liberando a tensão que vinha segurando por meses. Quando acordei na manhã de terça-feira, o silêncio parecia diferente do que jamais havia parecido antes. Não solitário ou perturbador, mas tranquilo de uma forma que me fez perceber o quanto o estresse ambiente vinha preenchendo aquele espaço sem que eu o reconhecesse conscientemente. Fiz café e sentei-me à mesa da cozinha, observando a luz da manhã filtrar-se pelas janelas, e pela primeira vez em que me lembro, não senti pressão para estar em qualquer lugar ou desempenhar qualquer versão particular de mim mesma para o benefício de outra pessoa. Essa paz frágil durou exatamente 3 horas. A campainha tocou logo depois das 10, insistente e repetida, de uma forma que sugeria que quem estava ali não tinha intenção de ir embora. Verifiquei o feed da câmera no meu telefone e vi minha irmã mais nova, Carmen, parada na varanda, mudando o peso de um pé para o outro em óbvia agitação. Eu ainda não havia contado a ela sobre o pedido de divórcio, apenas sobre o jantar em si, através das mensagens de texto que enviei em tempo real naquela noite. Essas mensagens se tornaram parte da evidência de Patrícia, documentação do meu sofrimento imediato que ajudou a estabelecer o dano emocional que Brooklyn havia infligido. Abri a porta e Carmen praticamente me empurrou para dentro da casa, o rosto pálido e as mãos segurando o telefone como se contivesse evidências de algum crime. Ela disse que precisava me contar algo que vinha escondendo, algo que deveria ter me contado semanas atrás, mas não sabia como lidar. As palavras saíram em um turbilhão, emaranhadas em desculpas e justificativas, e eu tive que pedir a ela para ir mais devagar e começar do princípio. 6 semanas atrás, Carmen disse que estava no centro encontrando um amigo para almoçar, quando viu Miles e Brooklyn sentados juntos em uma cafeteria. Ela os notou pela janela enquanto passava, e algo na linguagem corporal deles a fez parar. Eles estavam sentados muito próximos, inclinados um em direção ao outro sobre a pequena mesa de uma forma que sugeria intimidade em vez de amizade casual. Brooklyn estava rindo de algo que Miles disse, a mão dela repousando no braço dele, e Miles tinha aquela expressão animada que eu notei aparecer com mais frequência quando ele falava sobre seus dias longe de casa. Carmen disse que presumiu que fosse inocente na época, que eu deveria saber, que Miles estava provavelmente apenas colocando o papo em dia com uma velha amiga da maneira que ele havia descrito quando Brooklyn reapareceu em sua vida. Mas olhando para trás agora com o contexto do que havia acontecido no jantar, ela percebeu que a interação deles não parecia a de velhos amigos se reconectando. Parecia a de 2 pessoas nos estágios iniciais de um caso, testando limites e construindo intimidade enquanto fingiam que era tudo perfeitamente inocente. Então, 2 semanas atrás, Carmen os viu novamente, desta vez em um restaurante do outro lado da cidade, um lugar agradável o suficiente que sugeria planejamento intencional em vez de encontro espontâneo. Ela estava lá para um jantar de trabalho quando os avistou em uma mesa no canto, e o que ela viu a deixou desconfortável o suficiente para pegar o telefone e tirar uma foto sem realmente pensar no porquê. Brooklyn estava com a mão no rosto de Miles em um gesto de tanta ternura que era inconfundivelmente romântico. Miles estava olhando para ela com uma expressão que Carmen raramente o vira usar perto de mim, desprotegida e completamente presente, de uma forma que falava de conexão emocional genuína. Carmen me mostrou a foto agora,
as mãos dela tremendo enquanto se desculpava por não ter me contado antes. Ela disse que não sabia o que fazer com a informação. Convenceu-se de que estava interpretando mal a situação. Estava com muito medo de causar problemas no meu casamento se estivesse errada. Mas depois que eu enviei aquelas mensagens de texto sobre o jantar, sobre a proposição de Brooklyn e o fracasso de Miles em me defender, ela percebeu que vinha observando meu marido construir um relacionamento com outra mulher, enquanto eu permanecia completamente inconsciente. Olhei para a foto no telefone dela e senti algo se abrir dentro de mim que eu vinha segurando cuidadosamente fechado desde segunda-feira. Uma coisa era ver mensagens de texto, ler evidências de traição em palavras trocadas em particular. Outra coisa era ver a prova visual da intimidade, testemunhar a manifestação física de um caso emocional em uma fotografia que capturava um momento de ternura que deveria ter sido reservado para mim. Os dedos de Brooklyn estavam curvados contra a mandíbula de Miles, o polegar dela roçando a bochecha dele, e ele estava se inclinando para o toque dela como se fosse algo familiar e bem-vindo. Carmen estava chorando agora, repetindo que deveria ter me contado imediatamente, que deveria ter confrontado Miles, ou me avisado, ou feito algo diferente de permanecer em silêncio enquanto meu casamento se deteriorava. Eu disse a ela que não teria mudado nada, que eu não estava pronta para ver a verdade até que Brooklyn me forçasse a vê-la naquela mesa de jantar. Mesmo que Carmen tivesse me mostrado esta foto semanas atrás, eu provavelmente teria encontrado uma maneira de explicá-la, de me convencer de que era inocente, porque aceitar a realidade da traição de Miles teria exigido tomar uma atitude que eu ainda não estava preparada para tomar. Mas a foto era útil agora, evidência visual concreta que fortaleceria o caso que Patrícia estava construindo. Encaminhei-a para minha advogada com uma breve explicação e observei a culpa de Carmen se transformar em algo como alívio, pois pelo menos seu silêncio poderia ser parcialmente redimido ao contribuir para minha estratégia legal. Carmen saiu 1 hora depois, ainda se desculpando, e eu garanti a ela que entendia e não sentia raiva dela pela posição em que ela havia sido colocada. Depois que ela foi embora, fiquei na janela onde havia assistido Miles acompanhar Brooklyn até o carro dela na noite de sexta-feira, e me perguntei quantas outras pessoas haviam testemunhado pedaços dessa traição, sem saber o que fazer com as informações que tinham. A resposta veio na tarde de terça-feira, quando os pais de Miles apareceram na minha porta. Eu os vi pelo feed da câmera antes mesmo de tocarem a campainha. Robert e Diane saindo do carro com expressões de determinação que me disseram que aquela não seria uma conversa agradável. Pensei em não atender, mas evitá-los apenas adiaria o que era claramente inevitável. Abri a porta, mas não os convidei para entrar, parada no limiar em uma manifestação física do limite que eu estava estabelecendo. Robert exigiu saber o que estava acontecendo, a voz dele já elevada de uma forma que sugeria que ele havia vindo preparado para o confronto em vez da conversa. Diane estava chorando antes mesmo de começar a falar, perguntando como eu podia fazer isso com o filho deles, como eu podia distribuir a informação, como eu podia destruir um casamento por causa do que ela insistia ser um mal-entendido. Ela disse que eu estava sendo cruel e vingativa, punindo Miles por querer uma família, esfregando as dificuldades dele com a infertilidade na cara dele quando a culpa não era dele. O comentário estava tão desconectado da realidade que eu ri de verdade, um som curto e agudo que fez os dois recuarem ligeiramente. Eu a corrigi calmamente, explicando que eu era a pessoa com endometriose. Eu era a pessoa cujo corpo não podia suportar a gravidez. Eu era a pessoa que havia passado por cirurgias e tratamentos e decepções mensais.
Miles tinha sido solidário durante tudo isso. Sim, mas ele não era a pessoa cuja condição médica estava sendo usada como arma por sua ex-namorada em jantares. Robert interrompeu para exigir provas de que algo inadequado realmente havia acontecido entre Miles e Brooklyn. A voz dele estava alta o suficiente para que eu olhasse em volta para ver se os vizinhos estavam observando, e tomei a decisão em uma fração de segundo de mostrar a eles exatamente o que o filho deles estava fazendo pelas minhas costas. Peguei meu telefone e mostrei a eles capturas de tela de mensagens de texto entre Miles e Brooklyn, conversas sobre começar do zero e construir um futuro juntos, e ter os filhos que Miles aparentemente ainda desejava desesperadamente, apesar de me dizer que havia feito as pazes com nossa vida sem filhos. O rosto de Robert ficou branco enquanto ele lia as mensagens. Diane soltou um pequeno som magoado e seu choro se intensificou, mas desta vez parecia direcionado ao choque e decepção em vez de defesa do filho. Eles ficaram ali na minha varanda por um longo momento, ambos claramente lutando para conciliar a evidência que eu havia mostrado com a versão dos fatos que Miles havia lhes fornecido. Eles foram embora sem dizer outra palavra, voltando para o carro com a postura derrotada de pessoas que vieram preparadas para lutar, e em vez disso, se viram confrontadas com a verdade inegável. Naquela noite, Diane ligou para meu telefone. Deixei tocar 2 vezes antes de atender, a voz dela pequena e quebrada do outro lado. Ela se desculpou pelo que havia dito antes, admitiu que não tinha ideia de que as coisas haviam ido tão longe quanto as mensagens indicavam. Ela disse que pensava que Brooklyn estava apenas causando problemas como sempre fez, gerando drama e se inserindo onde não era bem-vinda. Mas as mensagens de texto deixaram claro que não era uma manipulação unilateral. Miles havia sido um participante ativo e disposto em construir algo com Brooklyn, enquanto ainda era casado comigo. Eu aceitei o pedido de desculpas dela sem oferecer perdão, mantendo minha voz neutra e distante. Sugeri que ela direcionasse sua decepção e preocupação para o filho dela em vez de para mim, que eu não era responsável por gerenciar a resposta emocional dela às escolhas dele. Encerramos a ligação educadamente, mas sem calor, e eu soube que qualquer relacionamento que eu pudesse ter mantido com a família de Miles agora estava permanentemente rompido. O trabalho se tornou sua própria complicação na quarta-feira. Miles e eu sempre trabalhamos em indústrias adjacentes, perto o suficiente para compartilharmos alguns círculos profissionais e participarmos de alguns dos mesmos eventos de networking. A notícia da nossa separação se espalhou mais rápido do que eu havia previsto, provavelmente ajudada por Miles, compartilhando sua versão dos fatos com quem quisesse ouvir. Meu colega Dennis me puxou de lado na copa na tarde de quarta-feira. A expressão dele desconfortável ao dizer que tinha ouvido que Miles e eu estávamos tendo problemas. Ele esperava que pudéssemos resolver as coisas. Ele disse que o divórcio parecia uma resposta extrema para o que era provavelmente apenas uma fase difícil pela qual todos os casamentos longos passavam eventualmente. Olhei diretamente para ele e perguntei se ele sabia que Miles estava tendo um caso emocional. Dennis empalideceu e começou a gaguejar que Miles havia mencionado se reconectar com uma velha amiga, mas nunca havia dito nada que parecesse inadequado. Percebi então que Miles vinha elaborando cuidadosamente sua narrativa por semanas, contando aos colegas apenas o suficiente para estabelecer uma negação plausível, enquanto sistematicamente construía um relacionamento com Brooklyn que ele sabia que cruzava todos os limites de comportamento apropriado. Outros colegas se tornaram excessivamente solícitos ou obviamente distantes, a simpatia deles velando sutilmente
a curiosidade sobre o escândalo que se desenrolava em seu meio. Comecei a almoçar na minha mesa para evitar as conversas na copa, mantendo a porta do meu escritório fechada com mais frequência do que jamais havia feito antes, e respondendo a conversas triviais de colegas com uma brevidade educada que desencorajava mais perguntas. A vida profissional que eu havia construído cuidadosamente ao longo dos anos, de repente parecia contaminada pela minha crise pessoal. Cada interação colorida pelo conhecimento de que as pessoas estavam falando sobre mim quando eu não estava presente, elaborando narrativas sobre meu casamento e minhas escolhas com base em informações incompletas e na versão dos fatos que Miles estava distribuindo através de sua própria rede de contatos. A pressão de manter a compostura profissional enquanto minha vida privada estava sendo dissecada publicamente cobrou seu preço de maneiras que eu não havia previsto. Eu me sentia exausta no início da tarde, esgotada não pelo trabalho real, mas pela constante performance de normalidade. Na noite de quinta-feira, fiquei grata quando Patrícia ligou para agendar nossa sessão de preparação para a audiência da ordem de restrição, dando-me algo concreto para focar além da fofoca circulando pelo meu local de trabalho. Na manhã de sexta-feira, cheguei ao escritório de Patrícia para descobrir que ela havia trazido uma consultora, uma terapeuta chamada Dra. Sarah Winters, especializada em casos de abuso emocional. Patrícia explicou que a Dra. Winters nos ajudaria a enquadrar meu testemunho de maneiras que ressoassem com o juiz, que deixassem claro o dano psicológico infligido pela proposição de Brooklyn e pelo fracasso de Miles em me defender. Eu não havia pensado no que aconteceu naquele jantar como abuso. Estava focada principalmente nos aspectos de traição e humilhação. Mas quando a Dra. Winters começou a fazer perguntas, comecei a entender como a estrutura terapêutica poderia fortalecer nossa posição legal. A Dra. Winters me pediu para descrever a evolução do meu casamento, não apenas os momentos dramáticos, mas as mudanças graduais que haviam ocorrido ao longo de meses e anos. Ela queria saber quando eu notei pela primeira vez Miles se tornando distante, quando a intimidade havia mudado de espontânea para obrigatória, quando as conversas se estreitaram de conexão genuína para coordenação logística. Eu me peguei descrevendo padrões que não havia reconhecido conscientemente até ser forçada a articulá-los em voz alta. Miles havia parado de perguntar sobre meu trabalho em algum momento no ano passado. Percebi enquanto falava sobre nossas noites típicas. Ele costumava fazer perguntas detalhadas sobre meus projetos e clientes, lembrava nomes e acompanhava situações que eu havia mencionado dias antes. Mas, gradualmente, essas perguntas pararam, substituídas por indagações vagas que exigiam apenas uma resposta mínima. Durante o jantar, ele havia começado a rolar o telefone com mais frequência, a atenção dele dividida de maneiras que faziam a conversa parecer uma interrupção em vez de uma conexão. Quando eu tentava envolvê-lo em discussões sobre qualquer coisa além da logística doméstica, ele ficava irritado, procurando brigas por pequenas coisas, como se estivesse procurando motivos para ficar aborrecido comigo. Dra. Winters assentiu enquanto eu descrevia essas mudanças, explicando que casos emocionais frequentemente seguiam esse padrão. O cônjuge infiel começa a reescrever a história do casamento em sua mente, retrospectivamente pintando o parceiro como inadequado para justificar a atração que se desenvolve em outro lugar. Pequenas irritações são ampliadas em incompatibilidades fundamentais. Desafios normais de relacionamento são reformulados como evidência de que o casamento nunca realmente funcionou. Era um processo psicológico que permitia ao parceiro traidor sentir menos culpa sobre suas escolhas, dizer a si mesmo
que eles não estavam realmente fazendo nada de errado, porque o relacionamento já estava quebrado. Ouvir meu casamento ser dissecado de forma tão clínica foi doloroso. Cada padrão que a doutora Winters identificava parecia uma confirmação de falhas que eu estava muito perto para ver claramente. Mas também me deu clareza e linguagem para experiências que eu havia descartado como evolução normal do relacionamento. Eu havia dito a mim mesma que os casamentos naturalmente ficavam mais silenciosos com o tempo, que a intensidade dos primeiros anos se desvanecia em algo mais estável e menos exigente. Mas o que eu estava realmente experimentando era Miles se desconectando sistematicamente de mim emocionalmente, enquanto construía conexão com outra pessoa. Patrícia gravou toda a nossa sessão de preparação e a transcreveu, criando um documento que guiaria meu testemunho quando eu fosse ao banco das testemunhas. Ela explicou que, sob pressão no tribunal, com Miles sentado do outro lado e o advogado dele fazendo perguntas desafiadoras, seria fácil ficar nervosa ou esquecer detalhes importantes. Ter essa narrativa estruturada me ajudaria a manter o foco e garantir que eu apresentasse a história de forma coerente e convincente. Passamos horas repassando perguntas potenciais que o advogado de Miles poderia fazer, praticando respostas que eram honestas, mas estratégicas, que reconheciam as complicações sem minar minha posição. A doutora Winters me orientou sobre como manter a compostura se o interrogatório se tornasse agressivo ou se fossem feitas tentativas de me pintar como vingativa ou instável. Quando saí do escritório de Patrícia no final da tarde de sexta-feira, senti-me tão preparada quanto podia, embora o nó de ansiedade no meu estômago não tivesse se desfeito. Naquele fim de semana, o advogado de Miles protocolou sua contrapetição, e Patrícia a encaminhou para mim na manhã de sábado com uma breve nota dizendo que precisávamos discutir isso. Eu li o documento legal na minha cozinha com café, que esfriou enquanto eu absorvia o que eles estavam tentando argumentar. De acordo com a versão dos fatos de Miles, eu havia reagido exageradamente a uma conversa de jantar inofensiva, interpretando mal a oferta compassiva de Brooklyn para nos ajudar a ter filhos como algum tipo de crueldade calculada. A petição alegava que Miles havia ficado chocado com minha resposta extrema, que ele estava tentando processar a proposição inesperada de Brooklyn, quando eu havia sorrido e dito a ele para seguir o coração, o que ele interpretou como minha bênção para considerar todas as opções para o nosso futuro. Eles estavam tentando reformular toda a noite, transformando a humilhação deliberada de mim por Brooklyn em generosidade mal interpretada, transformando o fracasso de Miles em me defender em confusão em vez de cumplicidade. A petição incluía referências de caráter de colegas de Miles, descrevendo-o como um marido dedicado que falava com frequência e carinhosamente sobre sua esposa. Incluía o testemunho dos pais dele, afirmando que nunca haviam testemunhado qualquer comportamento inadequado entre Miles e Brooklyn, que o filho deles havia mencionado se reconectar com uma velha amiga, mas nada que sugerisse interesse romântico. Ler a versão da realidade deles fez minhas mãos tremerem com uma raiva tão intensa que eu tive que pousar as páginas e me afastar antes que pudesse terminar. Eles estavam fazendo gaslighting em mim através de documentação legal, tentando me fazer questionar minhas próprias percepções e reações, sugerindo que eu era delirante ou vingativa em minha interpretação de eventos que haviam sido cristalinos em sua crueldade. O fato de Miles estar disposto a assinar seu nome a essa narrativa, a alegar oficialmente que a oferta de Brooklyn havia sido compassiva em vez de calculada, me disse mais sobre o caráter dele do que 14 anos de casamento jamais poderiam. Liguei para Patrícia
e ela me acalmou da espiral de raiva que estava no meu peito. Ela explicou que isso era, na verdade, útil para o nosso caso, que a decisão deles de confiar no gaslighting em vez de evidências era um erro estratégico. Tínhamos mensagens de texto provando que Miles e Brooklyn vinham planejando o futuro juntos por meses. Tínhamos a fotografia de Carmen mostrando intimidade física entre eles. Tínhamos as próprias postagens de Brooklyn nas redes sociais sugerindo que ela se via como a parceira legítima que Miles merecia. O advogado de Miles aparentemente subestimou tanto a documentação que eu havia reunido quanto a capacidade do juiz de ver através da manipulação óbvia. A segunda-feira trouxe um desenvolvimento inesperado. Recebi uma ligação de um número desconhecido no final da tarde e atendi hesitantemente, esperando outra tentativa da família ou amigos de Miles de me alcançar. Em vez disso, a mulher do outro lado se identificou como Vanessa Hartley, explicando que havia sido colega de quarto de Brooklyn na faculdade e permaneceu amiga dela até cerca de 2 anos atrás. Ela disse que tinha ouvido falar da situação através de conexões mútuas, que a notícia do divórcio e da ordem de restrição havia se espalhado por seu círculo social estendido, e ela precisava me contar algo importante sobre o histórico de Brooklyn. Vanessa explicou que o que Brooklyn havia feito comigo não era um deslize único no julgamento, mas parte de um padrão que ela havia observado ao longo de anos de amizade. Na faculdade, Brooklyn havia mirado no namorado de uma amiga, primeiro fazendo amizade com a namorada, ganhando sua confiança e aprendendo detalhes íntimos sobre o relacionamento dela.